Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre tecido conjuntivo especializado e vamos iniciar pelo tecido cartilaginoso, tá bom? Não esqueçam de fazer as anotações de vocês, principalmente as dúvidas, que aí na próxima aula nós iremos esclarecê-las, tá? A gente tem uma atividade para ser feita, são duas atividades, uma que é uma atividade relacionada ao tecido ósseo, que eu explico no final do vídeo, né? Para vocês fazerem, essa vai demandar um pouco mais de tempo, mas também vamos ter exercícios, tá? Então, façam esses exercícios aí e postem lá no AVA eles e as anotações, tá bom? Vamos lá. Tecido cartilaginoso. As principais funções do tecido cartilaginoso, né? Ele é um tecido de suporte para os tecidos moles, igual, por exemplo, o nosso nariz. Então, nós vamos ter a cartilagem aqui no nariz que vai dar suporte para a nossa pele, certo? A nossa orelha, a cartilagem que tem na orelha é para dar suporte para o tecido epitelial. Então, é dessa forma que funciona como suporte, né? Outra função importante também é ele estar auxiliando nas articulações, para que um osso não fique roçando no outro, igual nessas imagens aqui, ó. Eu tenho a cartilagem que facilita o meu deslizamento entre um osso e outro, né? E aí eu auxilio nesses movimentos. Então, se eu acontecer algum problema aqui na minha cartilagem por alguma coisa, esse osso começa a ficar roçando um no outro. E aí dá muita dor, né? A outra função também muito importante é que é através da cartilagem que eu tenho o crescimento dos ossos longos. Então, os ossos longos do meu corpo, antes ele era só cartilagem. Então, com o passar do tempo, né, que nós fomos crescendo, essa cartilagem foi se transformando em osso. Então, antes era muito pequeno e aí ela se transformou depois em ossos, né? Então, essas são as funções aí da cartilagem. A constituição histológica das cartilagens. A cartilagem, ela tem as suas células, aqui já dá para definir, viu? É um tecido conjuntivo, nós vimos nas aulas passadas que o tecido conjuntivo tem uma variedade enorme de células, mas a cartilagem, por ser um tecido conjuntivo especializado, ela só tem condrócitos. Então, todas as células que estão presentes na cartilagem, são condrócitos, e que se originou a partir dos condoblastos que foram se diferenciando, certo? Então, eu tenho os condoblastos que se diferenciam, e aí, quando eu tenho realmente a cartilagem, essas células são os condrócitos, certo? Temos matriz extracelular, né? Diferente do tecido epitelial, a cartilagem tem matriz extracelular. Só que eu não tenho muita matriz fundamental. Lembra que a matriz extracelular é formada tanto por fibras quanto por matriz fundamental? Nesse caso aqui, eu não tenho muita matriz fundamental. Ela fica muito restrita aos lugares de lacunas próximo às células. Então, eu vou encontrar muito mais fibras, seja fibras de colágeno, seja fibras de elástico. Claro que é muito mais fibras de colágeno do que fibras elásticas, então depende muito do tecido, certo? Porque o tecido cartilaginoso também tem classificações. Então, eu tenho matriz extracelular, muita matriz extracelular, mas é mais fibra do que substância fundamental. Isso aí vocês podem anotar, tá? Já deixa anotadinho. A nutrição desse tecido. A nutrição dele, ele é feito através do tecido conjuntivo adjacente, porque é um tecido sem vascularização, ou seja, não tem vasos sanguíneos, não tem células nervosas e não tem também vasos linfáticos. Então, ele é um tecido avascular. Então, quem nutre ele é a bainha do tecido conjuntivo, que fica antes da cartilagem, certo? Na região que a gente chama de pericôndrio. Essa região aqui, ela é vascularizada e é ela que vai nutrir o tecido cartilaginoso. Por isso que se a gente furar a orelha, normalmente não sai sangue. O sangue que sai é do tecido conjuntivo que está
abaixo da epiderme. Então, é um tecido que não tem vasos condutores. Esse aqui é um exemplo, ó. Aqui eu tenho a minha cartilagem, aqui é cartilagem, aqui já são a bainha de tecido conjuntivo que nutre a minha cartilagem, certo? A classificação das cartilagens. Nós temos 3 tipos de cartilagem. O que a gente chama de cartilagem hialina. A predominância do colágeno nela é o colágeno do tipo 2. Então, eu tenho colágeno do tipo 2, a matriz extracelular é formada por colágeno do tipo 2. Temos a cartilagem elástica. Eu vou ter colágeno do tipo 2, mas eu também vou ter fibras elásticas. E eu vou ter a minha cartilagem fibrosa. Essa cartilagem fibrosa, ela é formada por colágeno do tipo 3. Então, eu tenho esses 3 tipos de cartilagem e eu tenho diferenças entre esses 3 tipos de cartilagem, né? Claro. Tá, aqui a cartilagem, vamos para a cartilagem hialina. A cartilagem hialina, ela tem origem lá daquelas células mesenquimatosas que eu já tinha falado para vocês, né? A origem dela é a partir de lá. É a cartilagem mais abundante que nós temos no nosso organismo. Eu vou encontrar elas no nariz, na laringe, na traqueia, brônquios, nas articulações, nas extremidades dos ossos da costela. Então, é a cartilagem mais abundante que nós encontramos. Ela é bem flexível e ela é meio transparente. Aquele ossinho do externo da galinha, né? Quando que eu como ele, normalmente a gente come ele porque é bem molinho, na ponta da costela ali. Aquele ele é bem transparente, tá? É da cartilagem hialina. E é ela que forma o molde do embrião. Então, durante o desenvolvimento embrionário, não tem osso, é a cartilagem. É a partir dessa cartilagem que vai formar os ossos do indivíduo, certo? Então, ele é responsável pelo crescimento do osso. Que fica ali tanto na parte da epífise do osso, que é a que a gente chama de cabeça, quanto a parte da diáfise. Diáfise é a parte alongada do osso, né? Então, eu tenho tanto na epífise quanto na diáfise do osso, eu vou encontrar essa cartilagem e é a partir dela que o osso começa a crescer. Então, pegou no osso de galinha, da coxa, por exemplo, aquela parte onde um osso encosta no outro, que é a parte mais dilatada, é a epífise. E é o comprimento do osso que a gente chama de diáfise. A cartilagem hialina, que é a mesma imagem que eu tinha mostrado, para exemplificar a minha cartilagem hialina. Então, cada bolinha dessa daqui, ó, são células. Pode ver que eu não tenho tantas células assim. E todo esse conteúdo aqui é matriz extracelular, que no caso é formado por cartilagem, né? Por colágeno, perdão. E onde eu vou encontrar a substância fundamental? Só aqui, ó. Porque quando eu tenho a minha célula, eu vou formar uma região que chama de lacunas. Então, nessas lacunas aqui que eu vou encontrar a substância fundamental. Por isso que eu tenho pouco. É só nessas regiões aqui, ó, em volta da minha célula, que eu vou ter substância fundamental. O resto, tudo é colágeno e fibra. Tudo. Aqui, nas fossas nasais, eu vou encontrar cartilagem. Na minha traqueia, nos meus brônquios, é a cartilagem hialina. Aqui, ó, na galinha, o que eu falei, é esse pedaço aqui do osso, ó. Isso aqui também, tudo é cartilagem hialina. Tudo isso aqui é cartilagem hialina. A junção entre um osso e outro, né? Essas articulações dos ossos aí, é feito por cartilagem hialina. Formação do embrião e o crescimento dos ossos. Então, aqui, ó, quando é só um embrião, é tudo cartilagem. A partir do crescimento que vai transformando o colágeno em células ósseas. Então, aqui, essa parte aqui que eu falei para vocês, ó, aqui é a diáfise e aqui é a epífise. Então, eu começo a crescer. O osso, ele cresce tanto em comprimento, começa do centro para as extremidades, a setinha aqui, ó, do centro para as extremidades e do meio para as laterais. Aqui é também a mesma coisa. Eu começo do meu centro, né, que é o crescimento epifisial, que a gente chama,
eu começo do centro, então o osso começa a virar osso aqui no centro aqui nesse centro, e aí ele vai se estendendo para a periferia, certo? Então, eu começo do centro para as extremidades e dos centros para a periferia. É assim que acontece o alongamento dos ossos, o crescimento dos nossos ossos. Então, quando eu não tiver mais cartilagem aqui, aqui eu tenho uma grande quantidade de cartilagem. Então, quando eu não tiver mais cartilagem aqui, aí o meu osso já atingiu o seu tamanho. A mesma coisa aqui, vai crescendo, né? Vai crescendo aqui no meio. Então, quando eu não tiver mais cartilagem aqui, nas laterais, aí o osso já atingiu aquele tamanho, o tamanho dele. Aí não vai mais crescer. Então, como funciona aqui o crescimento da cartilagem? Nós temos 2 processos de crescimento. Nós temos o processo intersticial, que eu vou explicar aqui mais ou menos como funciona. Então, lá das minhas células mesenquimatosas, né, essas células aqui, elas passam a se diferenciar e ela vai perdendo essas suas projeções citoplasmáticas, vai ficando mais arredondada. Então, nós vamos ter aqui a diferenciação em condomblastos, né? E eu vou ter muitas células aqui, muitas células e pouca matriz. Com o passar do tempo, essas células vão começando a produzir matriz, né? Ela vai começando a produzir, as células do condomblasto vão começando a produzir matriz extracelular. E essas células vão se afastando. Por isso que o osso vai crescendo. Na realidade, eu não aumento o número de células. É que eu vou afastando uma célula da outra, vou afastando uma célula da outra, vou afastando uma célula da outra. É assim que ele vai crescendo. E aí depois, as minhas células, os meus condomblastos, se diferenciam em condrócitos. Então, quando já tem uma grande quantidade de matriz, essas células se diferenciam em condrócitos. Eu posso ter só um condrócito numa lacuna, isso aqui é uma lacuna, né? Tudo isso aqui é uma lacuna, ou eu posso ter mais. Então, quando eu tenho mais de uma célula aqui, nós temos o crescimento intersticial, que as próprias células dos condrócitos, ela aumenta o número de células. Só que isso aqui não favorece o crescimento do osso em si, da cartilagem em si. Mas nós temos o crescimento, né? Então, a multiplicação aqui era só uma célula, aqui era só uma célula, e essa célula se multiplicou por mitose. E aí a gente tem o crescimento intersticial. Mas também nós temos o crescimento, que é o que mais acontece, é o aposicional. O que seria isso? A minha região, que a gente chama de pericôndrio, que é tecido conjuntivo, adjacente, né? As células daqui, elas começam a se diferenciar. Então, aqui eu tenho um fibroblastos, né, que é tecido conjuntivo aqui. Então, esse pericôndrio aqui não é cartilagem, é tecido conjuntivo. Essas células aqui sofrem diferenciação em condomblastos. Esses condomblastos começam a produzir matriz, e com o passar do tempo, à medida que ele vai produzindo matriz e vai se afastando, ela também vai sofrendo diferenciação, ela é mais compridinha, ela vai sofrendo diferenciação até virar um condrócito, que é a célula típica da minha cartilagem. Então, aqui eu vou produzindo matriz e eu vou espessando a minha célula. Eu vou espessando, eu vou aumentando o espaço entre uma célula e outra. E vou produzindo colágeno. E essas células passam a ser chamadas de condrócitos, certo? Então, esse é o crescimento aposicional, que é o que mais ocorre nas cartilagens, certo? Não sei se deu para compreender aqui direito. É engraçado que eu fico mostrando assim com a minha mão, como para vocês tentarem, mas não tem como enxergar, né? Mas enfim. A cartilagem elástica. A cartilagem elástica, como eu tinha falado, tem colágeno do tipo 2, né? Mas eu também tenho fibras elásticas no meio. Então, eu vou ter fibras elásticas e eu vou ter colágeno. Então, todos esses risquinhos que nós vemos aqui, nesse tecido, são fibras elásticas. Então, eu tenho elastina, que vai dar que vai ser também um tipo de fibra, né? E ela dá uma coloração mais amarelada para esse colágeno. Então, a hialina é meio transparente. Aqui a gente já vai ter uma coloração mais amarelada. Nessa imagem aqui, tá
rosa por causa do corante que foi utilizado, viu? Eu também tenho menos matriz extracelular, principalmente a minha substância fundamental. O que eu tenho é só de fibras, né? Fibras e colágeno. Substância fundamental, ela fica só restrita nessas lacunas aqui, ó. E as minhas células também são condroblastos, viu? Perdão, condrócitos. Ela possui aquele pericôndrio, igual aqui, essa região aqui, ó, é minha região de pericôndrio. Então, as células aqui vão sofrendo diferenciação, os condroblastos vão sofrendo diferenciação, vai produzindo matriz, vai afastando uma célula da outra, e aí ele vai se transformando em condrócitos, certo? O crescimento aqui sempre vai ser oposicional. É aquele do pericôndrio para o interior aqui, ó. Quanto mais afastado do pericôndrio, mais aí é onde eu vou ter as minhas células de condrócitos e mais colágeno. Aqui, ó. Cada lacunazinha dessa aqui é onde eu tenho as minhas células. O resto é tudo fibras e colágenos. Onde eu vou encontrar? Na minha orelha, né? Então, o pavilhão aqui auricular, toda a região da orelha aqui. A parte interna da minha orelha e essa região aqui também, ó. Essa região auditiva aqui, dessa tuba auditiva. Então, eu vou encontrar essa cartilagem aqui. Onde mais eu encontro? Na minha epiglote, né? Essa região aqui da minha laringe. E aqui, ó. Que seria a cartilagem uniforme da laringe. Então, dentro da minha laringe, né? Eu tenho aqui uma protuberância não seria o osso, né? De uma cartilagem. Então, nessa região aqui, exatamente só nessa região aqui que eu vou encontrar ela, só nesse inchadinho aqui, ó, que é de cartilagem. A minha epiglote aqui, né? E esse inchadinho aqui, ó, é esse tipo de cartilagem elástica que eu vou encontrar. Então, são só esses lugares, ela é bem mais restrita, certo? E aí, nós temos a cartilagem fibrosa, ou também chamada de fibrocartilagem. Ela é intermediária entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Inclusive, eu nem consigo diferenciar, saber separar onde termina o tecido conjuntivo e onde começa a cartilagem, de tão parecido que eles são, né? Porque, como a cartilagem não tem vasos condutores, quem faz a nutrição é o tecido conjuntivo. Então, esse tecido conjuntivo aqui, ele fica muito próximo e é onde também vai fazendo a nutrição dele, né? Então, eu tenho a minha substância fundamental, ela é mais escassa, né? A matriz aqui, ela é mais escassa. Eu só vou encontrar nas regiões de lacunas. Então, o que eu encontro aqui são as minhas fibras, as fibras de colágeno, certo? As células, diferente das outras, os condrócitos, eles ficam enfileiradinhos assim, ó, nessas lacunas. Então, ficam todos enfileiradinhos e é meio que paralelo um ao outro. Por isso que a gente não consegue, às vezes, identificar com o tecido conjuntivo denso, porque é organizado, né? Ele é todo organizado. Então, eu vou encontrar dessa forma, certo? E aí, ela não tem o pericôndrio, aquela região de crescimento. Então, o crescimento dela aqui é intersticial. Os condrócitos que vão se multiplicando aqui para fazer o crescimento dela. Então, quem vai fazer mesmo a nutrição é o tecido conjuntivo. Ó, como fica. Então, é difícil de identificar onde termina o tecido conjuntivo denso e onde começa a cartilagem, certo? Então, cada negocinho disso aqui, cada risquinho disso aqui é uma célula. Então, eu fico dentro dessa lacuna toda aqui. Então, são os condrócitos que vão se multiplicando por mitose. Onde eu vou encontrar? Em poucos lugares. Nos discos invertebrais, né, das minhas vértebras. Então, entre uma vértebra e outra, eu vou encontrar esse anel aqui fibroso de cartilagem. Aqui na sínfise púbica, que seria a minha junção da bacia. Então, essa região aqui é essa cartilagem fibrosa.
e em alguns lugares aqui dos discos articulares, que a maior parte dos discos articulares é cartilagem hialina, mas no meio da cartilagem hialina eu vou encontrar essa cartilagem fibrosa. Então, no meio dela eu encontro essa cartilagem fibrosa, certo? Então, também não são muitos lugares que eu encontro. Então, o que eu encontro mais é cartilagem hialina. Aqui, gente, eu vou propor essa atividade para vocês fazerem para tecido ósseo. Que tecido ósseo a gente também vai ver através das atividades remotas. Então, é uma experiência bem fácil para se fazer, tá? Eu espero que vocês tenham também em casa, né? Mas, enfim, mercado pode ir bem preparado. Não estou incentivando sair de casa, não, hein? Então, aqui, ó. Para essa atividade aqui, vocês façam ela e gravam, tá? Vocês pegam 2 ossos da asa da galinha, de preferência aqueles 2 ossinhos mais fininhos, não da parte da coxinha da asa que a gente chama, aqueles mais finos da asa, né? Aqueles ossinhos mais finos lá da asa. Pode pegar 2 daqueles lá, tira toda a cartilagem dele, lava eles, seca eles, e aí coloca ou dentro de uma Coca-Cola de 600 ml, ou dentro de uma quantidade de mais ou menos uns 200 ml de vinagre. Uma quantidade num vidro que dá para cobrir o osso. Você joga o osso dentro de uma garrafinha de Coca-Cola, porque tem que lacrar, bem lacrado, né? Agora, se for a Coca-Cola, não. Se for a Coca-Cola, tem que ser de 600 ml mesmo. Porque ela tem menos ácido do que o vinagre. Agora, o vinagre não. O vinagre pode ser pouco. Então, cobrir o osso, dê uns 2 dedos acima dele, então você pode parar de colocar vinagre. Aí, lacra bem e aguarda aí entre 4 a 7 dias. Depois de 4 dias, você pode olhar, ver a consistência do osso. Aqui é para ele ficar molengo, como se fosse um elástico. Se não ficou tão, vocês deixam um pouquinho mais de tempo para ver até que tanto ele fica. E a segunda parte é pegar 2 ossos, né, agora da coxinha da asa, que é um osso maior. Lava direitinho ele, tira toda a cartilagem, deixa ele secar. E aí é feita a outra segunda experiência. Que seria de que forma? Vocês vão pegar uma vela ou no próprio fogão e aquecer esse osso. Pode aquecer utilizando faz uma pinça com um prendedor de roupa de madeira, amarra um garfo na ponta dele, segura o osso de longe para não se queimar e vai aquecendo ele. Tenta aquecer de forma homogênea todo ele, assim, não vai deixando só num canto, não. E aí observa. Então, e com o osso, só faz isso com o osso, tá? E o outro osso vocês tentam quebrar, tá? Vocês tentam quebrar eles antes de queimar. E depois que vocês fizerem esse experimento depois que vocês aquecerem todo esse ossinho aqui, esse osso tá horrível, tá? Ainda, ele tá muito, essa foto que eu peguei da internet. Ele tá com a cartilagem ainda, não tá um osso seco. Isso aqui vai ficar muito fedido na hora que vocês forem aquecer. Por isso que é bom lavar o osso, deixar ele limpinho assim, ó. Lava ele, deixa ele limpinho, deixa ele secar para tirar, pro sangue todo secar também. E aí vocês tentam aquecer eles por inteiro. E aí vocês comparam o que acontece. Tenta quebrar o osso que vocês não aqueceram e tenta quebrar o osso que vocês aqueceram. Aí aqui é o exemplo do vinagre e da Coca-Cola. Cobriu o osso, pode parar de colocar. A Coca-Cola é bom colocar lá todo. Então, como vocês vão fazer? Aí vocês vão dizer o que aconteceu. E aí vocês vão pegar na literatura para explicar o que aconteceu. Por que o osso no vinagre ou na Coca-Cola ficou mole? E o que aconteceu com o osso quando vocês aqueceram ele? Aí vocês explicam no vídeo o que houve, tá? Com esse osso. Então, essa aí é uma das atividades para serem desenvolvidas e passada para mim. Vocês podem passar elas pelo WhatsApp. E se ficar muito grande o vídeo, aí é necessário
postar no YouTube, tem como postar no YouTube, fazer um link, e aí manda o link para mim que eu abro, tá? Então, essa é a atividade que é uma das atividades para serem feitas. A outras atividades é responder essas 6 questões aqui, ó. Então, fica até semana que vem para vocês responderem essas 6 questões e fazer essa atividade do osso. Se não conseguir esse osso, não for fazer galinha por esses dias, aí ainda dá pra gente esperar um pouco mais, que não é tão fácil. Agora, isso aqui não, isso aqui é pra semana que vem, tá? Eu vou dar um prazo aí pra vocês fazerem até semana que vem, certo? Então, as dúvidas, tira lá através do WhatsApp ou por e-mail e façam as anotações de vocês, certo, pessoal? Até mais!